do termo ROM. Quando a gente fala, pessoal, sobre memórias do computador, sem dúvida nenhuma, a memória ROM é uma das mais cobradas. E é importante que a gente saiba o significado da sigla ROM, certo? Porque muita gente pensa, mas a memória ROM vem em que forma? Ela vem na forma de microchips, como eu estou mostrando aí nessa imagem, certo? Então ela aparece no computador na forma de pequenos microchips que estão instalados lá no computador, certo? Uma coisa muito importante, a sigla ROM vem do inglês Read Only Memory. Traduzindo para o português, significa a memória somente de leitura. E esse é um dos fatores mais relevantes nas questões de prova, que adoram perguntar se a memória ROM é de leitura e escrita. E não, como a própria sigla diz, Read Only Memory, é a memória somente de leitura. Quer dizer, ela não permite a gravação dos dados por parte do usuário. O usuário apenas pode fazer a leitura dos dados que já estão gravados lá no componente de memória ROM. Ela é somente de leitura para o usuário, certo? Um outro ponto importante, como eu disse, ela permite apenas a leitura dos dados por parte do usuário, mas quem é que escreve, quem é que grava no componente de memória ROM? Pois, para que o usuário possa fazer a leitura, alguém teve que escrever nesse componente de memória ROM, alguém teve que gravar. E quem faz isso é o fabricante. Quer dizer, o fabricante daquele microchip de memória ROM, daquele componente de memória ROM, quando ele fabrica esse componente, ele já grava dados lá, ele já escreve dados na memória ROM, ele, fabricante. Porque para o usuário, ela é memória somente de leitura. Então esse é um fator interessante, porque alguém poderia perguntar, mas como é possível ler algo que não foi escrito? Não, na verdade foi escrito. Ela é somente de leitura por parte do usuário. Por parte do usuário é somente leitura, mas o fabricante do componente é quem escreve, é quem grava no componente de memória ROM, certo? Bem, vamos falar um pouquinho agora, pessoal, sobre a questão da capacidade de armazenamento da memória ROM. Ela é bem pequena se comparado, por exemplo, à capacidade da memória RAM do computador, que hoje em dia gira na casa dos gigabytes, dos bilhões de bytes. A memória ROM não. Ela pode aparecer aí na casa dos kilobytes ou dos megabytes. Lembrando que quilo é aproximadamente 1000 e mega aproximadamente milhões. Então, por exemplo, podemos ter um chip lá de memória ROM com apenas 32 kilobytes, 32 mil bytes aproximadamente de memória ROM, assim como podemos ter um outro microchip de repente com 4 megabytes, 4 milhões de bytes naquele chip de memória ROM. Mas mesmo assim, eu dizendo milhões de bytes, 1000 bytes, isso é pouco. Então a gente diz que a memória ROM, diferente da memória RAM, ela aparece numa quantidade muito menor no computador se comparado à memória RAM, que aparece numa quantidade muito maior no computador do usuário, certo? Outro fato que as provas adoram abordar sobre a memória ROM é indicar que ela é uma memória não volátil. Isso também difere ela da memória RAM, porque a memória RAM, a memória cache, são memórias voláteis que perdem os dados na ausência de energia elétrica. A memória ROM não, ela não é volátil, quer dizer, ela não depende de energia elétrica para manter os dados armazenados. Isso é muito importante, vou repetir, ela é uma memória não volátil, ela não depende do fornecimento constante de energia elétrica para manter os dados armazenados. Isso significa dizer que mesmo após desligar o computador, os dados armazenados na memória ROM serão mantidos, certo? Então ela tem uma ideia de ser uma memória mais permanente, porque os dados permanecem armazenados na memória ROM, mesmo na ausência de energia elétrica, mesmo após o computador ser desligado. É sempre bom lembrar aqui o que é importante para as provas. E essa historinha de dizer que ela é somente de leitura e que é memória não volátil é de fato o que é mais cobrado, eu diria, sobre a memória ROM nas provas de concurso. Isso a gente tem que ficar sempre muito ligado, certo? Para que ela serve? O que ela armazena? Basicamente a gente pode dizer que a memória ROM é usada nos componentes eletrônicos e nos computadores para armazenar programas e dados relacionados mais ao controle do computador, com instruções mais básicas para o funcionamento interno desse computador. Então a função da memória ROM é mais para esses programas de controle, para esses programas que fazem o controle dos elementos mais internos do computador. Essa é a grande função dela, né? Então vamos imaginar algum exemplo mais prático. Se eu tivesse que dizer qual é o tipo de programa que é mais cobrado como normalmente armazenado na memória ROM, é o chamado BIOS, o Sistema Básico de Entrada e Saída lá na placa-mãe.
Então a gente pode dizer que a memória ROM, assim como a memória flash também, são duas memórias muito utilizadas para armazenamento do BIOS na placa-mãe. E aí eu mostro para vocês na tela um microchip de memória ROM contendo o programa BIOS numa placa-mãe. Até porque eu disse que é muito comum que a gente tenha o BIOS armazenado em um microchip de memória ROM ou em microchip de memória flash. Esse é um exemplo de BIOS armazenado em um microchip de memória ROM. Se alguém me perguntar o que é BIOS, claro que eu vou dar a explicação. BIOS significa Sistema Básico de Entrada e Saída e é o responsável pelo suporte básico de acesso ao hardware, bem como também por iniciar a carga do sistema operacional, quer dizer, realizar a inicialização do sistema. São os primeiros dados que a CPU vai processar quando o computador é ligado. Inclusive, essa inicialização realizada pelo BIOS, ela pode ser chamada em algumas provas, pode aparecer como boot do sistema ou ainda o bootstrapping. Então, bootstrapping ou boot é a ideia da inicialização do sistema que é realizada aí pelo programa BIOS, que normalmente, como eu disse, está armazenado em memória ROM ou em memória flash. Elementos aí bem relevantes. Temos também, pessoal, tipos de memória ROM. Sim, existem tipos específicos de memória ROM que vão alterar um pouquinho o nosso conhecimento. Existe a MROM, a PROM, a EPROM e a EEPROM. Vamos conhecer cada uma delas na sua essência. MROM, pessoal, esse M vem de máscara, máscara. MROM seria a memória ROM mascarada. E olha só que interessante, quando nós temos um microchip de memória MROM, como é o caso ali, né, que vocês enxergam ali em cima, ó, esse microchip de memória MROM, ele é fabricado e durante o processo de fabricação do componente, de fabricação daquele microchip, o próprio fabricante já vai colocando os dados lá dentro. Então a MROM, a memória ROM mascarada, ela é gravada durante o processo de fabricação, certo? Tem uma máscara, que é como se fosse uma matriz, e aí cada microchip que vai passando pelo processo de fabricação vai recebendo os mesmos dados através dessa máscara, dessa matriz, certo? Agora, nós temos evoluções disso. De repente, nós temos lá uma prova indicando o que é PROM. PROM é a memória ROM programável. É aquela que permite que o fabricante, ou muitas vezes o técnico em eletrônica, possa realizar uma gravação. Nesse caso, qual a diferença da memória MROM para PROM? Na PROM, eles fabricam um microchip, mas o fabricante do microchip não grava dados no microchip. Na MROM, o fabricante fabrica o microchip e já grava os dados lá dentro. Na PROM, não. O fabricante fabrica o microchip, mas não grava nada. E entrega esse lote de microchips que foi fabricado sem nada gravado para um outro fabricante de componente eletrônico ou para técnicos em eletrônica, que agora vão programar, vão gravar essa memória ROM. Ah, professor, mas não era somente de leitura? É somente de leitura para o usuário, mas para fabricantes e técnicos em eletrônicas, a memória PROM permite gravação, permite que se faça a escrita nessa memória, depois se entrega para o usuário e para o usuário ela vai ser memória somente de leitura. Então, PROM é a memória ROM programável que pode ser programada uma única vez. Agora, depois que gravou uma vez na memória PROM, não dá mais para apagar e gravar de novo. Para isso, existe outro tipo de memória ROM que nós chamamos de EPROM, que é a memória ROM programável e apagável. Esse Ezinho aí no começo vem de eraser, que é apagar. Então nós temos memória ROM programável e apagável, essa é EPROM. Ela permite sim então a gravação, mas também o apagamento dos dados, e esse apagamento se dá através da emissão de luz ultravioleta. Vocês vão observar lá naquele microchip que está aparecendo lá, ó, na imagem, percebe que tem um orifício no centro daquele microchip, não tem? Esse orifício que está lá no centro, pessoal, é por onde se emite luz ultravioleta. E aí, emitindo luz ultravioleta, os dados são simplesmente apagados daquele microchip de memória EPROM e podem ser gravados novamente. Então ela permite a gravação e o apagamento dos dados, e esse apagamento se dá através da emissão de luz ultravioleta. Isso quem faz, claro, também são técnicos em eletrônica, são fabricantes, porque, repetindo, para o usuário, ela continua sendo somente de leitura, para o usuário ela não é
de escrita. Então, quem faz esse apagamento e quem grava de novo, sempre lembrando, é o fabricante ou técnico eletrônica, para usuário somente leitura. Essa é EEPROM. Ainda temos uma outra memória, pessoal, que é EEPROM. Tem 2 Ezinhos ali agora. EEPROM. Essa é a memória ROM programável e apagável eletricamente. Essa permite gravação e apagamento dos dados através da emissão de corrente elétrica. Enquanto a EEPROM, o apagamento dos dados, se dá com a emissão de luz ultravioleta, na EEPROM, o apagamento desses dados e também a gravação se dá com corrente elétrica, por isso é memória ROM programável e apagável eletricamente. Lembrando que isso é característica dos fabricantes técnicos em eletrônica, porque para o usuário, repetindo, ela é somente de leitura, né? Perfeito, pessoal. Falamos aí dos vários tipos de memória ROM e agora vamos fazer então aqui um breve resumo do que a gente comentou sobre a memória ROM, sempre importante, né? Vamos lá o resumo, ó. Primeiro, que ela é a memória somente de leitura, Read Only Memory, permite apenas a leitura por parte do usuário, que ela é não volátil, quer dizer, não tem o seu conteúdo apagado quando o computador é desligado, ela permanece armazenada mesmo na ausência de energia elétrica, ela é somente de leitura, tá no próprio nome, né? Permite apenas a leitura dos dados por parte do usuário e é também uma memória dita permanente, diferente da memória RAM, que é uma memória temporária, a memória ROM é dita memória permanente. E é sempre bom lembrar que um dos principais programas que estão armazenados em microchips de memória ROM é o chamado BIOS, o Sistema Básico de Entrada e Saída, que serve principalmente para inicialização do sistema. Então esse é um bom resumo aí que nós temos sobre a nossa memória ROM, né, pessoal? Perfeito. Vamos lá, continuando agora, pessoal, com questões de prova sobre esse assunto. Então vamos resolver questões. Vamos à leitura aqui da primeira questão que diz assim: acerca de dispositivos de memória, de entrada e de saída de dados, julgue o item subsequente. Na memória ROM, Read Only Memory, de um computador, os dados são conservados temporariamente, desaparecendo no momento em que a máquina é desligada. Certo ou errado? Pessoal, o que a gente aprendeu tanto aqui sobre a memória ROM? Que ela não é volátil, que ela não perde os dados na ausência de energia elétrica e que ela não é uma memória temporária, ela é uma memória permanente. Portanto, vamos marcar como errado essa questão. Sempre lembra, não volátil, não perde os dados na ausência de energia elétrica, não perde os dados quando a máquina é desligada. É memória permanente, não é memória temporária. A questão tentou induzir ao erro aqui, né? Beleza, vamos para mais questões sobre esse assunto. Essa diz assim: as memórias PROM, EEPROM e EEPROM pertencem à família da memória ROM. E aí, é certo dizer, pessoal, PROM, sim, memória ROM programável. EEPROM, sim, memória ROM programável e apagável com a emissão de luz ultravioleta. E EEPROM, sim, memória ROM programável e apagável eletricamente. Então está certíssimo, porque PROM, EEPROM e EEPROM pertencem à família da memória ROM. Sempre lembrando que além dessas também tem a EMROM, que é a memória ROM mascarada, mas ele não perguntou todas, só perguntou se essas pertencem à família da memória ROM. Está certíssimo essa questão. Vamos lá para mais questões, acompanha comigo a próxima. A informação de um EEPROM é, letra A, apagada totalmente mesmo que esteja em um único local em memória. Letra B, apagada utilizando uma luz ultravioleta. Letra C, armazenada temporariamente. Letra D, armazenada permanentemente e sem reescrita. E a letra E, programada e apagada várias vezes eletricamente. O que foi dito aqui, pessoal? Que quando é EEPROM, é a memória ROM programável e apagável, e esse apagamento se dá com luz ultravioleta. Portanto, a resposta certa aqui tem que ser a nossa letra B de Brasil, que quando é EEPROM, ela é apagada utilizando uma luz ultravioleta. Aquela que é apagada usando corrente elétrica é a EEPROM, que aí é a memória ROM programável e apagável eletricamente. Aqui ficamos com a letra B de Brasil para essa questão. Bem, vamos para a próxima questão, acompanha comigo a leitura. Acerca de conceitos básicos de informática, julgue os próximos itens. A memória ROM e os discos removíveis possuem o mesmo princípio de funcionamento, ou seja,
Quando o computador é desligado, seus dados armazenados são perdidos, certo ou errado? E aí, pessoal, o que vocês me dizem? Tá errado, né? A gente tanto estuda a ideia de que a memória ROM não é volátil e que os dados continuam armazenados mesmo quando o computador é desligado, mesmo na ausência de energia elétrica, portanto, errado. Na verdade, a memória ROM é permanente, os dados permanecem armazenados mesmo quando o computador é desligado. Mais uma questão aqui, marcamos essa como errado. Beleza, pessoal, era isso então. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal e desejando adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Valeu, pessoal, espero vocês na próxima aula, grande abraço a todos e bons estudos!